Já nós vamos falar com o Rodrigo Viga lá no Rio, mas a pergunta que tem que ser feita é a seguinte. Meu caro Fábio Piperno, tá bom, digamos que o São Paulo demita o Carpini. Com esse elenco, tem como melhorar? Seja quem for o técnico, e aliás o nome que está sendo citado, eu vou dar a fonte porque é uma fonte que eu respeito muito, que é o Gabriel Sá. Ele fala que o São Paulo está tentando o Rafa Benítez. O Rafa Benítez. O Bertolucci estaria mexendo, já teriam feito uma consulta ao Zé Mourinho, quer dizer, os chutes são altos. Chutes que eu digo as tentativas. Se é que a diretoria vai confirmar isso. O Gabriel Sá é muito bem informado e diz que o São Paulo está desde domingo conversando com o Rafa Benítez. O Rafa Benítez já foi um treinador bom, mas sempre foi considerado... Né, saiu muito chamado de burro lá na Europa. E era o técnico do Chelsea quando o Corinthians... Mas tem muito mediano europeu que faz sucesso aqui. Tem, mas tem... Então, não sei. O Liverpool também, quando... Liverpool também. Então, ele era o técnico no Mundial de 2005. Não, então, do Liverpool. Do Liverpool. Perdeu. Perdeu pro próprio São Paulo. Perdeu pro Corinthians também. Perdeu. Ele é bom de perder pro brasileiro. Mas, enfim, Rafa Benítez me parece meio que... Vamos ver. São Paulo tem como melhorar com qualquer treinador com esse elenco? Flávio, eu não tenho certeza, mas acho que você estava no bate-pronto. O Bruno, com toda certeza, até ele vai se lembrar disso, no dia em que ainda rolava o Campeonato Paulista e tal, e eu disse que o São Paulo não era muito melhor que o Novo Horizontino. Uhum. Eu lembro desse dia. Esse cidadão, inclusive me escreveu um desaforo em rede social. Ele processa. E o bando tricolor. Você sabe a turma da tinta que eu falo muito do Palmeiras, gosto de Pichamur e tal? Eu chamei os Minions. Chacon era a turma da tinta lá do São Paulo. Imagina, e vários amigos meus, inclusive. Continuo discordando, senhor. E alguns foram até ofensivos e tal. Ah, mas eu não fui ofensivo. Não, você não. Pelo amor de Deus. Eu falei, mas escuta, que futebol que será que o pessoal tá vendo, né? Você pega os dois, sabe? Enfim, o Novo Horizontino é pelo menos um time arrumadinho, tem menos orçamento. O que você quer dizer foi, o Novo Horizontino tem um time e o São Paulo não tem um time. Então, aí o que aconteceu? Quem é melhor, que tem time ou quem não tem time? O que aconteceu quando os dois se cruzaram depois no mata? O Novo Horizontino classificou. Quase que eu falo pra essa torcida, bingo, vai trouxas. Mas deveria. Deveria, ué. Mas eu não sou um cara. Você tem que ser um cara mais vingativo. Eu não sou desaforado. Seja como eu. Eu dei com toda a tranquilidade a informação que o Red Bull Bragantino é apenas uma melhor paulista. Né? É só uma informação. Você não quis falar nada, não quis lembrar que eles não perderam nenhuma, São Paulo ganhou nenhuma. Que o São Paulo, que o Bragantino estreou. Que o Bragantino estreou no Rio contra o campeão da América e empatou, e o São Paulo estreou contra o vice-campeão cearense e perdeu. Mas eu não ia falar essas coisas. O senhor é muito pentelho, senhor Flávio. Não, eu só estou dando informação. Tudo informação. O Bragantino não empatou com o campeão da América no Rio? Empatou. Sim. São Paulo não perdeu pro vice-campeão cearense no Morumbi? Perdeu. Hoje o Red Bull ganhou do Vasco, né? E o São Paulo perdeu do Flamengo. Pro Carioca, pro campeão carioca. São Paulo perdeu do campeão carioca e perdeu. O Vasco não foi nada, né? Ele ficou em terceiro, quarto. O Botafogo nem pra... O senhor não tá tão assim, provocativo nos últimos anos. O senhor pegou essa mania de ficar mandando figurinhas de girafas aí pra mim. Bom, mas então o que eu queria dizer é o seguinte, o São Paulo, na verdade, o São Paulo é um time muito, muito, muito mediano. Aí queima o rapaz. Tudo bem, eu acho que desde o começo faltou ao Carpini, às vezes, se impor um pouco mais, impor as ideias, algumas escalações que a gente podia contestar. No caso, por exemplo, do Rames, do jogo lá contra o Novo Horizontino, que ficaram pedindo o Rames, ele sabia que o cara não tinha condição de jogar bem. Agora, já que estão enchendo tanta paciência, vai lá e põe o cara. Até para falar, olha, não é isso aí que vocês estavam querendo. Então, nesses momentos, acho que faltou um pouco mais de malícia para ele, um pouco mais de malandragem. Agora, voltando à sua pergunta, não adianta trazer o Guardiola para treinar esse time de São Paulo, vai ser mais ou menos. Não tem um grande time. E veja, claro que o título da Copa do Brasil, ele provoca aí, né, algum encantamento, algumas ilusões, mas terminada a Copa do Brasil, o que o São Paulo fez no restante do brasileiro? Jogou nada. Então, foi aquela semana, aquele mês que realmente foi muito bem e depois voltou ao normal. A justificativa foi ressaca do título. Isso, é verdade. Durou 6 meses eu quase. Não conheço o bêbado que demore tanto tempo assim, porque o São Paulo, tudo bem, ficar embevecido com o título, atropelou o Palmeiras em 2 jogos, ganhou do Flamengo, lindo, beleza, mas essa ressaca tem que passar em algum momento.
Então, Ainda tá. ainda tá, Flávio? Ainda tá. Então, mas aí que tá o negócio. Tava na hora já de curar esse negócio. Aí perde 2-1 pro Flamengo, um resultado normalíssimo. Mas eu acho desleal que estão fazendo com um rapaz que se tornou um técnico interino em exercício. Todo mundo sabe que ele vai cair, inclusive ele vai continuar lá. Você lembra o ano? Foi o ano passado? Não. O Paulo Souza, né? Quando dirigiu o Flamengo. Sim, era a mesma coisa. Lembra que ele foi para Bragança um dia, inclusive, dar um treino, até contratar alguém. No dia que contrataram lá, enfim, o Dorival, agora você pode ir embora. Isso não se faz, né? Bom, a postagem que a gente falou do Gabriel Sá, Twitter do Gabriel Sá, que nossa, até pouco tempo era o nosso companheiro aqui, é muito bem informado. Informação do Gabriel Sá. Vou ler literalmente. Informação, 2 pontos. O nome mais forte nos bastidores do São Paulo para novo técnico é o do espanhol Rafa Benítez. Negócio sendo intermediado com a ajuda de Juliano Bertolucci. Partes confiantes em desfecho positivo. Conversas iniciaram no domingo. Posso falar uma coisa? Tá aí a postagem. Eu acho que é um técnico legal, nome legal, um nome que já tem muita experiência, casa naquelas características que eu disse que precisava o novo técnico de São Paulo. Mas o ponto é o seguinte, o que me incomoda nessa informação do Gabriel Sá, e não tô contestando a informação, pelo amor de Deus, é fazer negócio de novo com Juliano Bertolucci, que eu acho que causou já muitos problemas ao São Paulo. Não que o São Paulo seja inocente ou um anjinho, mas que é um cara que vira e mexe, aciona clubes na FIFA. Ué, não recebe? Não. Ué, se tomar calote. Calma. Quem não calma. paga tem que ser vacinado. Calma. Ok. Eu tô falando. Mais uma vez. Não tô falando que o São Paulo é anjinho ou santo e tudo mais. Santo né? O Santo Paulo, né? São Paulo. Mas o que eu quero falar teve problemas recentes, né? De acionar e alguns problemas, enfim. Acho que você tem que evitar, né? Se a pessoa te aciona na FIFA, não quer saber de negociação, quer o pagamento e tudo mais, se não consegue conversar na hora que você tá precisando, né? Dá uma segurada. É que eu tenho muito pé atrás também com os agentes de futebol em geral. Agora, tem uma coisa do São Paulo, também assim, o Carpini também dá o azar, por exemplo, de não poder contar com o Lucas Moura nesse começo de campeonato. Não é um azar. É uma falta de preparo e problemas do departamento, não do departamento médico, só pra fazer uma correção, muitas vezes cai em cima do DM, né? Mas da preparação física do São Paulo, que voltou a ser pífia com vários problemas musculares que não existiam. Posso falar quem foi o melhor técnico que fez gestão disso? Não nessa gestão, mas recentemente, Fernando Diniz. Eu quero passar aqui uma informação, mais uma, do nosso Raul Oliveira. Não. O Rafa Benítez era o técnico do Everton quando o Rames Rodrigues, entre aspas, jogou lá. E falou sobre o Rames em 2021. Rames Rodrigues prefere dinheiro e uma vida confortável ao invés da competição. Ele não trabalha duro, mas espera ser escalado. Isso seria um desrespeito com jogadores que se esforçam e ficam no banco no dia do jogo. Mas então eu entendi agora qual a razão desse movimento de São Paulo atrás do Rafa. É exatamente para se livrar do Rames. Mas teve uma oportunidade boa e perdeu. Meu caro Fábio Piperno, o São Paulo tem ideia de um técnico estrangeiro. Com a sua rodagem, com a sua experiência, seja quem for. Mais um cara qualquer de Portugal, que tem um monte de quaisqueres aqui. Tivemos alguns bons, mas a maioria fracassou totalmente. Quanto tempo esse cara demora para alinhar o São Paulo? O que o São Paulo pode fazer se chegar um novo técnico agora? Flávio... Principalmente estrangeiro, né? Considerando essa linha. Eu acho muito difícil a gente responder isso, porque, veja, o Abel chegou e encaixou rápido. Mas esse não é um comportamento padrão, vai variar até da metodologia de técnico para técnico, porque alguns têm ideias que demoram mais para serem assimiladas, outros demoram menos. E tem um outro problema, que a gente tem que começar a questionar. O Viga trouxe uma série de temas aí muito relevantes sobre a possibilidade do time jogar, encantar ou não e tal. Mas, na verdade, Flávio, está faltando também mais atitude do jogador de futebol. Sabe por quê? Parece que ele está muito condicionado a ficar acomodado. Estava comentando hoje com o Vanderlei Nogueira e com outros amigos aqui do
confronto Real Madrid e Manchester City. Mas não estou nem discutindo a qualidade dos dois, né? Nem quero, imagina, né? Outro mundo. Mas assim, você vê, pensando mesmo em caráter, em gente que trabalha e gente que, né, tem um outro ritmo, digamos assim. Então, o Real Madrid, ele jogou em casa contra o City, 3-3, aquele jogo épico. Aí no sábado, ele teve um jogo em Maiorca. Aí, pô, ele tá um monte de pontos na frente lá no Campeonato Espanhol, não tá? Então, se fosse um técnico do futebol brasileiro, o que faria? Pô, tem um jogo na Inglaterra semana que vem, eu vou poupar meu time. E mandaria 11 reservas, e às vezes até alguns do time C. Não, o Real Madrid entrou em campo com 6 titulares em Maiorca e outros entraram no decorrer do jogo. E ganhou de 1-0, jogo duro e tal, manteve a liderança. E hoje, o Real Madrid jogou na Inglaterra, obviamente com o seu time titular, e conseguiu a classificação. Ou seja, um time trabalhador, um time com mentalidade de trabalho e mentalidade vencedora. Vamos trazer aqui para o futebol brasileiro. O time faz 2-0, como foi o jogo hoje. Não faz 2-0, ele tira o pé. E às vezes não é nem o técnico que manda. Né? Parece que já está no córtex cerebral do jogador e tal. Então, eu acho que a gente tem que começar a tentar corrigir e cobrar esse tipo de coisa. Porque não adianta só trazer uma grife estrangeira e achar que o cara vai falar, não, agora vai ser tudo diferente. Há problemas estruturais que têm que ser mudados. De volta à Rádio Jovem Pan, tá? Pode seguir. E essa maldita indolência do futebol brasileiro. O futebol brasileiro tem que trabalhar mais. Eu estou cada vez mais convicto em relação a isso. E trabalhar mais não é só jogar mais vezes, até porque os times já jogam bastante. Mas assim, cobrar de quem está, por exemplo, num estádio de futebol, que também lhe dê mais satisfação ao público, procure oferecer um jogo melhor. E depois, se jogar bem na quarta-feira, sabe, não tem que poupar o final de semana como se fosse um prêmio por conta disso. Olha o Grêmio que aconteceu. Para ganhar do todo-poderoso Juventude no Campeonato Gaúcho, ele sacrificou 2 jogos de Copa Libertadores. Isso é indecente. Nós temos uma experiência, o Chacon está correndo atrás aí, se tem novidade lá do Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho o Carpini vai falar. Tá legal. Nós temos o Viga, que é testemunha ele acompanhou o dia a dia do Jorge Jesus de 2019, que é o caso mais bem sucedido no futebol brasileiro, do técnico. Claro que o Abel ganhou mais, o Jorge Jesus ganhou, fez aquela coisa bonita, mas como nós estamos falando de futebol, sim, não necessariamente de resultado, você citou bem isso, o melhor que nós vimos nos últimos tempos foi o trabalho do Jorge Jesus em termos de futebol mais bem jogado aqui. Como é que era essa situação colocada pelo Piperno, o Viga? Era um trabalho diferente? Era um time mais exigido? Era igual? O que você pode falar pra gente? Engajados, sem dúvida alguma, mas era um técnico que cobrava, que exigia e que trazia uma nova filosofia, que trazia uma nova mentalidade, Flávio. Então isso talvez tenha sido paradigmático e, como você bem disse, talvez tenha sido, se não o mais bem sucedido, um dos mais bem sucedidos junto com o Abel Ferreira ao longo dos últimos tempos. Eu acho que ele conseguiu implementar uma filosofia de trabalho estilo europeu, à la Europa, com aquela pressão alta, jogando em 30, 40 metros de campo, que acabou, de certa forma, entre aspas, revolucionando o futebol brasileiro, quando a gente estava pouco acostumado com isso, ou via de vez em quando e de quando em vez. Um time com essa pegada, com essa mordida, parecia até que era um time magnificamente condicionado do ponto de vista físico. Não era. Era um time que corria menos, mas corria certo. Aquela história de buscar os atalhos dentro de campo. Então ali fechava o time em 30, 40 metros de campo, encurralava o adversário e isso trazia uma série de vantagens, um handicap enorme ao time do Flamengo, que produzia muito, tinha altíssima produtividade e a cada jogo eram grandes jogos, grandes exibições, porque acho que tinha um fator também diferente, um fator surpresa em relação aos adversários que não estavam acostumados a lidar com aquele tipo de Flamengo, com aquele estilo, com aquela maneira de jogar.